o senhor dos sussurros, o mestre dos 1000 segredos e o dono de mais de milhões de títulos. Recentemente recebeu um novo título. Vecna agora é o vilão principal de Stranger Things, pelo que tudo indica, pelo menos. E já que há um tempo um de vocês me pediu a história e um vídeo sobre ele, eu vim trazer hoje um vídeo sobre ele, apresentando Vecna a vocês. Mas não o Vecna de Stranger Things, e sim o Vecna original, o Vecna raiz, o mais poderoso Lich, o criador de centenas de artefatos e o líder do maior exército de mortos-vivos que a terra de Dungeons and Dragons já viu. O mais famoso vilão de campanhas de D&D. E bem, se você não quiser que o Vecna vá te destruir como ele fez com a Max lá no final da temporada, já desce aí embaixo, se inscreve no canal e vem comigo conhecer um dos vilões, um dos maiores vilões de toda a história dos RPGs. Bem, o início da história de Vecna vem muito antes dele ser conhecido como um deus ou um mago. Centenas de anos antes das sombras de Vecna vagarem pelos cantos mais sombrios do mundo, e de seu nome ser temido e sussurrado nas vielas e nos becos. No escuro, a história de Vecna começa com um jovem e simples mortal, humano. Apesar de ter nascido como um mero mortal humano, um simples homem, o pequeno Vecna nasceu em uma linhagem quase extinta, os Urflan, uma linhagem poderosa e famosa pela sua quase inigualável aptidão e afinidade com a magia, principalmente com a necromancia, as magias profanas da necromancia. Os Urflan são peregrinos, nômades, pois mesmo com o poder que eles possuem em sua linhagem, o poder que percorre a veia deles, eles nunca podem fazer de uma cidade ou um país a sua casa fixa, permanentemente, pois o medo e o preconceito com os poderes em sua linhagem é muito maior do que até mesmo o poder que eles têm. E durante uma dessas peregrinações, um grupo de Earthling acabaram parando em Fleet, e foi lá que Vecna nasceu, na lendária e quase completamente esquecida pelo tempo cidade de Fleet. Assim como em grande parte dos lugares, os habitantes dessa cidade eram completamente contra o uso ou o estudo da magia, principalmente de necromancia. Por diversos motivos e por causa das crenças do povo de lá, acabaram ocorrendo diversos conflitos entre os Earthling e os habitantes originais de Fleet. Cada simples dia que os Earthling passavam na cidade fazia a situação se agravar ainda mais. Cada dia, o nível de revoltas e brigas aumentava, frequentemente cada vez mais. Porém, mesmo nessa situação calamitosa, Mazel, a mãe do pequeno Vecna, decidiu iniciar o caminho do filho na magia. E assim ela fez. Por dias, Mazel treinou o menino que viria a se tornar Vecna. E mesmo dentro dos padrões dos Earthling, o jovem se mostrou um prodígio, tendo aprendido o básico da magia em centenas de vezes mais rápido do que um aprendiz comum faria. Bem, após o seu treinamento básico ter sido finalizado, Vecna sofreu em sua vida a primeira tragédia, a primeira perca, pois seu povo foi cruelmente executado e queimados vivos por crimes de bruxaria, incluindo sua mãe, Mazel. Como aconteceria com qualquer um, a execução de sua família, a execução de seu povo, gerou um ódio descomunal no coração do pequeno garoto. E esse ódio viria a ser o combustível que transformaria aquele simples Earthling no Lich mais poderoso da história. Após algum tempo, as lendas dizem que Vecna fez contato com um ser ancestral nomeado
de Moxlek, mais conhecido como a Serpente. Esse ser é a própria encarnação da magia, sendo dito tendo mais poder bruto do que todos os magos vivos juntos. Afinal, toda a magia do universo flui por esse ser. E foi com esse ser divino que Vecna treinou. E após meses e meses treinando, não preciso nem falar que Vecna se tornou um mago assombrosamente poderoso. Mesmo com todo o poder que Vecna agora possuía, após seu treinamento, ele notou que jamais conseguiria atingir seus objetivos sendo um mero mortal, um mero humano. O tempo venceria ele em algum momento. E só existia um caminho para ele seguir: se tornar um Lich. E assim ele fez, mas não apenas um Lich. Vecna se tornou um Archelich. E apesar desse nome ter muitos significados perante a história, no caso específico de Vecna, demonstra que ele não se tornou apenas um mero Lich, e sim um semideus da magia, no caso. Após realizar o ritual e se tornar um Lich, Vecna formou o maior exército de mortos-vivos que o mundo já viu. Esse exército era inigualável em combate. As legiões de milhões e milhões de mortos eram superiores a qualquer inimigo, pois a cada batalha, a cada luta bem-sucedida, ou até mal-sucedida, o seu número aumentava, e seu poder também. Com esse exército, Vecna marchou, e por cada reino, por cada cidade, cada vilarejo que ele passou, ele conquistou. E após séculos de sua partida, de sua cidade natal, o simples e fraco menino Earthling morreu. E quem voltou para vingar os Earthling foi Vecna, o Archelich, no comando de um exército imparável de mortos-vivos. Junto de Vecna, no comando do exército ainda existia o campeão de Vecna. Um guerreiro tão bom em combate quanto Vecna era na magia. Esse guerreiro era o grandioso Kaz, o maior general de Vecna. O Kaz era muito mais viciado em sangue do que o próprio Vecna era. E o mais surpreendente é que entre aquelas legiões de milhões e milhões de mortos, Kaz era um dos únicos, se não o único, guerreiro vivo, para mostrar o quão absurdo esse cara era. Após a vingança de Vecna contra Fleet, Vecna presenteou Kaz com uma espada, uma arma tão poderosa que era quase inigualável, feita com uma parte da alma do próprio Vecna. Essa espada, dominada pela escuridão de Vecna, emanava a própria sombra para fora. As lendas dizem que a própria espada se tornou negra como a noite após receber a alma de Vecna. Mesmo sendo uma arma lendária e absurdamente poderosa, a espada jamais foi realmente nomeada e ficou conhecida pelas lendas como a Espada de Kaz. Após receber a arma, o poder de Kaz, que já era enorme, aumentou explosivamente, pois afinal a arma era nada mais nada menos que uma filactéria de Vecna. E para quem não conhece, não sabe o que é uma filactéria, deveria, depois de acabar esse vídeo, óbvio, passar no vídeo aqui na descrição, que lá eu falo sobre. Mas resumindo para vocês que não conhecem, é praticamente uma Horcrux, resumindo bastante, não é apenas isso, mas é praticamente. Uma combinação de fatores levou para a queda de Vecna. Por exemplo, o aumento de poder de Kaz e o comportamento de Vecna, que após sua vingança, acabou relaxando demais. Para vocês terem noção, após sua vingança, o Vecna acabou até mesmo ordenou que o Kaz começasse a administrar o seu reino em vez dele. O que obviamente não daria bom, né?
Com o tempo, o Kaz, influenciado pela sua própria espada, começou a achar que quem deveria realmente ser o rei era ele. Pois afinal, quem fazia tudo naquele reino era ele. E então, um dia ficou marcado na história. O dia que Kaz se revoltou contra seu mestre e os dois tiveram uma luta que fez o próprio mundo tremer. A batalha desses dois foi um evento tão grandioso na história que apenas uma luta entre dois exércitos inteiros era capaz de chegar perto de se igualar do que esses dois fizeram. Para vocês terem uma noção, no fim da vida do Vecna, ele tinha poder o bastante para que ele sozinho fosse capaz de transformar um reino inteiro em um deserto negro. Para esse universo, isso é um nível completamente superior de poder. Até mesmo que os lendários dragões, que já são classificados como calamidades vivas. Após a batalha dos dois, os dois sucumbiram, deixando para trás apenas a espada de Kais e mais 2 artefatos, a mão e o olho de Vecna. Mesmo após a morte, entre aspas, Vecna continuou vagando pelas sombras do mundo. O seu nome pode ser ouvido nos sussurros nas vielas e nos becos, e ele sempre tenta voltar. Os eventos que ocorreram após a luta de Kaz contra Vecna são incertos, mas alguns acreditam fielmente que mesmo após sua morte, Vecna triunfou e se tornou sim um verdadeiro deus maligno. E se você quer se tornar mais poderoso que o Vecna, eu diria para você se inscrever no canal, e assim como meu amigo Alisson fez há muito tempo atrás. Inclusive, desculpe a demora para trazer o vídeo, é que é muito difícil encontrar certinho os livros do Vecna para ler por conta própria, né? É por isso que demorou tanto. Você também pode pedir um tema aqui embaixo, e assim que possível, eu trago. Eu posso falar sobre, literalmente, qualquer tema geek que você imaginar. Que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima.